A Câmara dos Deputados acabou de enquadrar, jogar o Bolsonaro contra a parede. Agora ele está mais acuado do que nunca. A Câmara dos Deputados não engoliu a mentira do Bolsonaro de dizer que o teste dele de coronavírus deu negativo. O Bolsonaro colocou sigilo sobre o teste dele, ou seja, se alguém tentar usar a lei da transparência ou a lei de acesso à informação, que são leis criadas pelos governos petistas para que qualquer um possa ter acesso às coisas do governo, para que tudo seja mais transparente, não vai poder conseguir o resultado do teste do Bolsonaro porque ele colocou sigilo. Por que ele colocou sigilo? Deixa nos comentários o que você acha. Só que a Câmara dos Deputados não aceitou isso e a Câmara deu 30 dias para o Bolsonaro mostrar o exame, se deu positivo ou se deu negativo. Só que tem uma coisa, se um presidente da República não responde a uma solicitação direta do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário, ou seja, se a Câmara dos Deputados ou o Senado ou o STF enviam uma intimação direta como essa para o presidente, dando um prazo de 30 dias e ele não responder em 30 dias, é crime de responsabilidade. E aí não tem investigação, porque é uma solicitação enviada pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então não precisa o Rodrigo Maia ver, eu vou investigar se ele cometeu crime ou não. Não, o próprio Rodrigo Maia está enviando a solicitação, é a Câmara dos Deputados, que ele é presidente, não respondeu, automaticamente é crime e aí dá impeachment. E aí dá impeachment seriamente, porque por que o Bolsonaro não responde? Ele está mentindo? Então a coisa tá ficando feia para ele. Se o Bolsonaro realmente mentiu, deixa nos comentários, você acha que ele mentiu ou não? Ele vai levar o impeachment e ele não vai ter desculpa, ele não vai ter defesa contra isso. Mas antes de eu falar mais sobre isso, se você quer ver esse desgoverno cair, se você sabe que eles estão enganando milhões de pessoas, que eles estão ao lado da doença e não ao lado do povo brasileiro, se inscreve no canal e curte o vídeo. Os canais bolsonaristas têm milhões de inscritos e por isso o YouTube mostra os vídeos deles para milhões de pessoas, não só para os inscritos, mas mostra na página inicial como vídeos sugeridos para quem também não é inscrito. E aí eles conseguem levar a mentira para muita gente. Então você se inscrevendo aqui, você ajuda a levar a verdade para as pessoas, porque o YouTube não só vai mostrar os vídeos para você, mas vai mostrar para gente que também não é inscrito. Por isso o número de inscritos é tão importante. Então é um segundinho, é de graça se inscrever, se inscreve no canal. E aproveita e curte o vídeo também, que também ajuda. Agora vamos falar sobre isso. Olha só, o Lula falou numa das entrevistas, quando ele estava sequestrado lá na prisão em Curitiba, ele deu uma entrevista e ele falou assim, olha, a minha mãe me ensinou que mentir é ruim, mentir é errado, e o grande problema na mentira é que quando você conta uma mentirinha, depois você vai ter que contar mais outra mentira, 2, 3, 4, 5, 10 mentiras para sustentar aquela primeira mentira. Porque se você mente uma vez, isso vai se tornando uma bola de neve, e aí vai ter uma hora que você esquece o que é verdade e o que é mentira. Porque quando você conta a verdade, é simples, é só você se lembrar dos fatos e você conta. Quando você conta uma mentira, você tem que se lembrar da mentira. Quando você conta 100 mentiras, você vai ter que se lembrar e você começa a se perder. Esse é o problema de Jair Bolsonaro. Deixa nos comentários, você acha que ele mentiu ou não? Se não comentou ainda, comenta. Olha só, o Bolsonaro falou que o teste dele deu negativo. Se o teste dele deu positivo, eu, Thiago, se eu pudesse apostar, eu apostaria que deu positivo e ele está mentindo. Depois eu falo até os motivos, já falei aqui várias vezes, mas se o teste dele deu positivo e ele está mentindo, primeiro ele mentiu para a imprensa brasileira, depois ele mentiu para a imprensa mundial, porque ele se encontrou com Donald Trump, e o Donald Trump é teoricamente a pessoa mais poderosa do mundo, ele se encontrou com a pessoa mais poderosa do mundo, estando infectado e poderia tê-lo infectado. E a gente sabe que essa doença não tem cura, não tem remédio, não tem vacina, e qualquer pessoa é como se fosse uma roleta russa, uma loteria. Você pode ser assintomático, você pode ter poucos sintomas ou você pode morrer. Não se sabe porque não há cura. Então é uma coisa bem aleatória. Quem está no grupo de risco, como Bolsonaro e Donald Trump, tem mais chances de morrerem. Quem não está no grupo de risco tem menos chances, mas também podem morrer. Então o Bolsonaro teria mentido para muita gente. Só que tem uma coisa, ele continua mentindo quando ele vai a cada 10 dias, a cada 2 semanas, no Hospital das Forças Armadas e ele não diz o que vai fazer lá. E ele é perguntado e ele se omite. Então ele continua cometendo crimes. Só que o maior problema se o Bolsonaro estiver mentindo é o fato de que ele cometeu crime de epidemia, de disseminar o vírus, porque logo depois dele falar que o exame dele deu negativo, ele foi cumprimentar várias pessoas. Lembram disso? Foi no dia 15 de março. E aí depois, nas semanas seguintes, ele continuou cumprimentando pessoas. Então ele estava infectado e passando o vírus deliberadamente para as pessoas. E Brasília, coincidência ou não, se tornou o grande epicentro no Brasil. Primeiro São Paulo, porque é de lá que vêm os voos internacionais, começou tudo lá.
E segundo Brasília, por quê? Por conta da comitiva do Bolsonaro e talvez do presidente saindo e disseminando isso para todo mundo. Então Bolsonaro, ele começou a incorrer em crimes que levam não só a impeachment, mas levam a muitos anos de prisão. O crime de epidemia é de 10 a 15 anos de prisão. O crime de disseminar germes e tudo mais também dá prisão. Então são vários crimes consecutivos. O Bolsonaro pode não apenas sofrer impeachment, mas ficar muito tempo preso. Você quer que isso aconteça? Se inscreve no canal, curte o vídeo, vamos levar a verdade para eles. Agora, vamos continuar falando sobre isso. O problema do Bolsonaro é o seguinte: o Hospital das Forças Armadas testou várias pessoas. E dessas pessoas, 27 deram positivo. 25 deles estavam na comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos. Os outros dois são nomes que estão em sigilo. Quem são? Eu, Thiago, aposto. Jair e Michele. Nem vou falar o sobrenome deles. Jair e Michele. Esses são os dois que deram positivo, minha aposta, que deram positivo e o Hospital das Forças Armadas não está falando. E aí você pode dizer, Thiago, mas o Bolsonaro pode falsificar o exame e pode falar que deu negativo e mostrar um exame falso. O Bolsonaro é rei em mentira? Realmente, você tem razão. Eu também acredito que o Bolsonaro possa fazer isso. Só que aí é o que eu falei. É mais uma mentira, se torna uma bola de neve muito grande, porque se ele falsificar em exame, ele vai incorrendo em outros crimes. E aí, o problema é que quanto mais ele vai mentindo, para falsificar um exame, mais gente vai ter que saber sobre a mentira. Porque imagina, algumas pessoas no Hospital das Forças Armadas já sabem que se deu positivo, já sabem que deu positivo. E aí mais gente vai ficar sabendo. Se ele falsificar um exame, mais gente vai saber disso. Até uma hora que isso só é um balão tão grande que uma agulhinha explode tudo e aí o Bolsonaro vai ter vários crimes. Primeiro ele tinha um só. E aí quando ele começou a apertar a mão das pessoas, aí ele tem 2 crimes. Ele foi de novo, aí ele tem 3 crimes. Aí ele continuou mentindo, vai aumentando. Então o Bolsonaro ele se colocou numa enrascada. Ele podia ter chegado, falado a verdade, admitido, eu peguei o vírus e tal, mas não é tão ruim, tô aqui vivo e tal. Podia continuar na narrativa burra dele, essa narrativa de que não tem que ter quarentena, de que as pessoas têm que continuar no trabalho, mas admitido que pegou o vírus. Só que ele queria dizer que era só uma gripezinha e que não ia contaminar ninguém. E aí naquela época ia ser ruim para ele falar que foi contaminado. Então ele teve que mentir. Esse é o problema. Porque agora, olha só, o governador do Rio de Janeiro fez um vídeo falando que foi infectado, o governador do Pará também foi, vários prefeitos aí também foram, o Boris Johnson ficou inclusive na UTI 3 dias, inclusive o Boris Johnson, muita gente não sabe, o Boris Johnson ele é como se fosse o Bolsonaro e o Donald Trump lá da Inglaterra. Não tão rasteiro, claro, ser rasteiro igual o Bolsonaro e o Donald Trump é difícil, mas ele se esforça para ser bem rasteiro, para ser o pior possível. E o Boris Johnson, ele é um racista, ele é um machista, ele é um homofóbico e principalmente ele é um xenófobo, ele é xenofóbico. O Boris Johnson odeia estrangeiros, ele é quem lidera o Brexit. O Brexit é o que os cidadãos lá da Grã-Bretanha, do Reino Unido, eles querem o Brexit para poderem expulsar os estrangeiros do país deles e ficar ali só com os ingleses dentro da Inglaterra. É isso o que eles querem e o Boris Johnson é o grande líder desse movimento. Quando ele saiu da UTI, ele gravou um vídeo até emocionante dele agradecendo aos enfermeiros. Ele agradeceu 2 enfermeiros, um de Portugal e um da Nova Zelândia, que são 2 pessoas que, se o Brexit tivesse já em vigor, não estariam no Reino Unido, não estariam lá cuidando dele. Então ele talvez estivesse morto, porque as 2 pessoas que ele mais agradeceu são 2 estrangeiros. São 2 pessoas que ele defende que não morem lá, que voltem para os seus países, porque ele acha que eles são superiores, que o resto é ralé, o resto que se dane. Então o Boris Johnson teve que torcer o braço, dar o braço a torcer, e talvez ele até reveja as posições xenofóbicas dele. Eu não sei se se fala xenófobo ou xenofóbico em português. Pois bem, em espanhol é xenófobo. Ele vai ter que rever as posições dele e ele vai ter que rever as posições econômicas dele, porque ele foi salvo pelo SUS lá da Grã-Bretanha, do Reino Unido. É o sistema público de saúde. E o Boris Johnson, ele é daquele tipo de pessoal como o Bolsonaro que quer Estado mínimo, que quer privatizar tudo, que quer diminuir impostos para os grandes empresários, só os grandes, os pequenos empresários que se danem, que quer que não tenha mais serviço público, que seja tudo serviço privado. É o Estado mínimo que os neoliberalistas tanto defendem. O Boris Johnson é dessa laia, só que ele foi salvo por hospitais públicos. Aí fica difícil defender que não haja hospitais públicos quando são os hospitais públicos que estão salvando tudo. Quando a Espanha, por exemplo, estatizou todos os hospitais privados. Na Espanha, hoje não há mais hospitais particulares. Todos estão sob controle do governo, pelo menos até o fim da crise. Por quê? Porque ficou provado que depender do serviço particular, dos serviços pagos,
Não funciona, não funciona. E morre mais gente, e mais gente vai ser pobre, e mais gente vai ter complicações. Então, o Estado forte é a melhor coisa. Então, olha só, o Boris Johnson teve que admitir, com tudo isso que aconteceu, para o Bolsonaro dizer que ele foi infectado, não era problema nenhum. Mas na época, ele tomou uma decisão precipitada e burra. Eu estou falando, o Bolsonaro é cercado de pessoas burras. Coloca isso você na sua cabeça. São pessoas burras, muito burras. Olha o Abraham Weintraub. Ele não sabe escrever a palavra impressionado. Ele acha que é com C. Olha, ele tem vários erros de português. Olha o Olavo de Carvalho, é um cara, ele tem sério... O Olavo de Carvalho não passa em um teste psicotécnico, não passa. Em um teste psiquiátrico, qualquer teste de psique, ele não passa porque ele tem problemas mentais, sérios problemas mentais. E aí várias pessoas no governo Bolsonaro têm, são esses quem assessoram e quem falam para o Bolsonaro as decisões dele. E é engraçado que ontem teve uma reunião ministerial na qual foram vários ministros, foi até o Mandetta, ele ficou calado, e o Bolsonaro, ele falou, quem manda aqui sou eu. Passou 2 horas a reunião, saiu, eu gravei no último vídeo, saiu a decisão lá do Braga Neto de criar um grupo para contenção do coronavírus, para contenção da crise pós-coronavírus, e o grupo é chefiado pelo Mandetta e o Bolsonaro não faz parte do grupo. Então, enquanto o Bolsonaro fala para os ministros, quem manda sou eu, o Braga Neto assina, usa a caneta que o Bolsonaro não pode usar e assina e mostra que quem manda não é o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro agora ele tem o STF só emplaca derrotas do Bolsonaro, ele tem o STF contra ele, e ele tem dentro do Palácio do Planalto um general que está mostrando, ele não fala nada, mas ele mostra com atitudes, que manda mais do que ele, e que provavelmente esse general vai ser quem vai ajudar o Bolsonaro a escolher o novo ministro. Dificilmente o Bolsonaro vai peitar o general, muito dificilmente. E ele tem agora a Câmara dos Deputados com a faca, com a navalha no pescoço dele assim. Ou o Bolsonaro mostra o exame, ou ele vai incorrer em crime. E se ele mostrar o exame e deu positivo, aí são vários outros crimes. Então o Bolsonaro está com os dias contados. Olha só, o processo de queda do Bolsonaro, de queda da popularidade e da queda dele mesmo, do governo dele, e da perda dele, o isolamento dele político, são processos que eu disse aqui em janeiro. Vão acontecer durante 2020. Não tinha pandemia ainda. Eu falei, vão acontecer durante o ano de 2020. Vão demorar meses. Calma, as coisas demoram na política. Não passou 2 meses, 3 meses e já está acontecendo isso tudo muito rápido. Os processos que demorariam meses estão levando semanas. Vamos ver se o impeachment do Bolsonaro acontece ou não. E só uma coisa, o Bolsonaro talvez demita o Mandetta hoje, talvez enquanto eu gravo esse vídeo, Mandetta seja demitido. Muito cuidado a ver quem será o novo ministro da Saúde, porque ele vai maquiar todos os números. O Ministério da Saúde vai começar a mentir deliberadamente para fingir que não há problemas no Brasil. Muito cuidado. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se você não se inscrever no canal ainda, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, chama seu irmão, irmã, mãe, pai, tio, tia, filho, neto, sobrinho, pega o celular deles e obriga eles a se inscreverem no canal. Se inscreve no canal. Tem que fazer número, a gente tem que ganhar da direita dos bolsominions. Eles atacam com a mentira, a gente contra-ataca com a verdade. Então vem com a gente. Falou.